Hoje para falar de uma proposta de teatro de 29 de agosto a 1 de setembro na Fundação Silvério Pires. Pode assistir à encenação de 4 contos de teatro pelo grupo Perdidos no Tempo. Temos 2 convidados em estúdio ligados a este projeto, que passo a cumprimentar. Por um lado, em estúdio, o autor do projeto, digamos assim, também aquele que escreveu estas peças ou contos e encenador, André Rodrigo Rodrigues. Muito boa tarde. Boa tarde. E um ator, o Fabião Santos Abreu. Muito boa tarde também. Boa tarde. Muito obrigada por terem vindo. Eu vou pedir ao Fabião que me fale destes 4 contos, como alguém que não é propriamente o criador, não foi o autor dos textos, depois o André irá fazer a sua leitura, mas como é que olha para estes 4 textos? Mrs. Margaret, Brincadeiras de Casal, Castigo ao Metro e Tempo a Esperar. Eu olho para estes contos com uma enorme alegria por ver o que jovens como nós estão a criar. Trata-se de um monólogo e 3 diálogos. Um dramático, que é o caso do monólogo, algo mais denso, mais pesado, que é o conto escolhido para ser o primeiro, e depois temos 3 diálogos, todos eles dentro da temática, do género do teatro do absurdo, e com uma vertente mais cómica. Uma vertente mais cómica, mas que não é por ser cómico que deixa de ser profundo, porque, a meu ver, todos eles permitem aos espectadores, dependendo das experiências de cada um, se identificarem com os textos. Acho que são textos que permitem o público identificar-se com eles. Uma comédia inteligente, é sim, isso? Sim. Falamos de cada um dos textos. Uma pequena sinopse, digamos assim. Está bem, como é que eu vou dizer isto sem revelar muita coisa? Portanto, Mrs. Margaret. O texto de abertura, o drama, não é? É o único drama, portanto, destes 4 contos é o único drama, os restantes são todos de comédia. Portanto, esse drama, Mrs. Margaret, é um conto em que, portanto, há uma personagem que está fechada dentro de um quarto de um hospital psiquiátrico e que de alguma forma mostra um pouco do seu mundo, dá-se a conhecer um bocadinho, mas é um bocado sem revelar demasiado. Exato, sem revelar até ela própria. Ela tem um diálogo quase que direto, pelo facto de ser um monólogo também. É um monólogo. Portanto, há um diálogo direto com o público, não é? E não revela grande parte da sua história, da sua identidade. E a ideia deste monólogo é, lá está, como para todos os outros, mas este em especial é levar quase que o público à mente de uma pessoa que tenha aquele tipo de patologia ou que esteja numa situação idêntica. É interpretado por... É interpretado pela Sofia Silva, exatamente. Obrigado. Entramos nas 3 comédias. Brincadeiras de Casal. Brincadeiras de Casal já sou eu e a Mariana Rodrigues. E a Mariana Faria. Exato. Portanto, interpretamos um casal que, lá está, isto já entra mesmo no teatro do absurdo. É um casal que está um bocado cansado de fazer sempre as mesmas brincadeiras, então tentam brincar ao homem e à mulher, e depois a brincadeira não resulta muito bem porque eles já são um homem e uma mulher. Depois entram noutras brincadeiras e depois tem um desfecho assim inesperado. Mas a ideia deste conto é um bocado ridicularizar as relações? Sim, quase. É ridicularizar algumas. Sim, as relações e aquelas frases que são muito características das relações de hoje em dia. E é talvez para fazer o público pensar um bocadinho até. O objetivo desta peça é mesmo, se tiver um público ou se tiver um casal a ver e dizer, nós já tivemos. Sim, questionar-se, sim, exatamente. Mas primeiro identificar-se. Nós já tivemos aquele tipo de diálogo. Diálogo, exato. Aí depois questionar-se de facto é a melhor opção ou se devem optar por outro caminho. A ideia é... Fez uma referência aí de que o final é inesperado e parece-me que é comum a todos os contos. Sim. O final inesperado. Todos os contos têm um final assim inesperado, de alguma forma cíclico, ou que deixa aberto, ou que deixem aberto. Eu pessoalmente gosto muito desse tipo de final. E então todos esses contos têm essa componente. Castigo ao Metro. Este é interessante porque eu lembro-me
de onde é que esta ideia surgiu. Portanto, antes de mais, passa-se numa sala de aula, é um homem já com uma certa idade que está de castigo, já desde a sua infância, e até que de repente entra portanto, uma funcionária da escola, não é? Uma funcionária que trata das limpezas, e quer dizer, está a limpar o quadro e o espaço, e depois de repente bate na mesa onde ele está adormecido quase, e começa o diálogo, e a piada está aí. Também tem um desfecho eu não sei se é inesperado, mas é um desfecho interessante, talvez. É um desfecho, lá está, cíclico, que deixa em aberto. E eu lembro-me de onde é que surgiu esta ideia. Esta ideia surgiu muito. É tão simples que eu sempre me lembro, acho que graça. Foi de uma vez que eu estava a assistir a uma aula lá na universidade, e como em todos os cursos, há umas aulas que são um bocado mais secantes, e eu reparei que tinha eu estava atento a tudo, menos ao que estava a ser lecionado. E então reparei que tinha uma mesa que estava disposta de uma maneira diferente das outras. Portanto, a mesa estava colada ao quadro e a cadeira estava paralela ao quadro, ou seja, a pessoa que se sentasse naquela cadeira estaria a olhar diretamente para a parede, ou para o professor, portanto, para a parede e para o professor, estaria e não para o quadro. De castigo, talvez. De castigo, exato. E isso lembrou-me uma posição de castigo. E depois disso, claro, eu comecei a pensar: sentasse ali um homem, e o que é que ele faria, o que é que ele diria? E depois lembrei-me: e se tivesse ali um homem de castigo desde criança, como é que ele reagiria agora esta turma entrar aqui de repente? E o processo criativo começou a partir daí. A brincadeira deste casal também foi uma vez, acho que estava no parque, estava a dar um passeio, e eu vi um casal que estava a discutir, e que estavam a dizer, portanto, a discussão deles era tão estereotipada. Vazia, talvez sim, até, então, de certa forma. Era mesmo sem um propósito. E eu fiquei, mas depois comecei a pensar: imagina um casal que está farto de conviver um com o outro e que decidem brincar uma coisa diferente. Pronto. E é aí que surge o teatro absurdo, é ridicularizar estas situações, mas não é no sentido de gozar com elas, não é esse o meu objetivo. É de fazer pensar sobre elas. É isso, é só isso. Mas é um pouco o seu processo criativo, é assim, começa com questões banais do dia a dia. Nem mais, começa. E depois começam a descer ideias, e a piada mesmo é essa. A piada é quando começam a surgir ideias e mundos, e pronto, e lá está. E o tempo a esperar digamos, o Fabião. Exato, é interpretado pelo Fabião. Sim, e mais alguém, provavelmente. E pelo Filipe Abreu. O tempo a esperar há uma relação com uma peça de Samuel Beckett, que é A Espera de Godot. Há uma semelhança em termos os figurinos que nós utilizamos, a roupa que é utilizada, o espaço em que nós estamos. Também existe uma semelhança com o primeiro monólogo, que é o facto de estarmos num espaço fechado. Só que eu acho que, sem tentar revelar muito, esta peça, este conto, permite às pessoas questionarem porque é que não há saída, porque é que nós estamos aqui e não podemos ir para outra parte, porque é que nós estamos aqui presos, quem foi que nos pôs aqui presos, será que alguém nos pôs sequer aqui presos? É algo assim. E porquê é que nós nunca pensamos em seguir esta via ou aquela? É tão óbvio. Porquê é que não vamos por ali? Estamos mal, porquê é que não ficamos bem? Será que é assim tão difícil melhorar? Será que é uma opção nossa? Será que é uma opção nossa? Mas eu acredito que sim, porque o poder está em nós. Nós somos todos seres maravilhosos e cheios de força e de poder. Mas o que acontece é que a sociedade, e sempre dentro do conto, a sociedade impõe sobre nós algo e aprisiona-nos. Condiciona muito o nosso pensamento. E quando nós achamos que estamos a pensar livremente, nós estamos a pensar o que nos é imposto. Porque por mais livres que nós pensamos que sejamos, nós somos um produto da sociedade. E é isso que acontece. Eles encontram-se num espaço fechado, supostamente alguém os pôs lá,
e eles começam a pensar e querem ser de lá, a força toda, mas não sabem Não como. sabem como. São basicamente, tornando a peça mais clara, são basicamente duas personagens que foram fechadas dentro de um quarto e que são obrigadas a pensar, literalmente. São obrigadas a resolverem paradoxos da filosofia e outras questões metafísicas. Já No fundo, quase todos estão de castigo nos 4 contos, já reparou? De alguma forma. De alguma forma, isso não. Mas estes é interessante porque é um castigo que tem um desfecho que acaba por não ser um castigo. Mas pronto. Fica para quem for fica assistir. A dica. Exato. E fica o convite, porque é possível ir assistir a estes 4 contos a partir já de dia 29, portanto, quinta-feira. No dia 29 e 30 de agosto, às 9 da noite. No dia 31, que é sábado, às 8 da noite. E no dia 1 de setembro, domingo, às 7 da tarde, na Fundação Silvério Pires, Rua da Carreira, número 122. Que público é este que pode-se rever e apreciar este tipo de teatro, particularmente esta produção? Eu acho que qualquer um consegue se identificar. Acho que sim, acho que qualquer um consegue. Público jovem, não só. Sim, não só. Acho que é mesmo adequado a quase todas as idades. Talvez a crianças, um monólogo talvez seja um bocadinho mais forte e já seja preciso uma outra consciência, mas eu acho que é abrangente a quase todas as faixas etárias. São 4 textos que se interligam ou são completamente independentes? Não, podem ser vistos isoladamente? Sim, exato. A ideia é essa. A ideia é o espectador, se quiser assistir a só um conto, tem essa oportunidade, porque os contos não têm uma ligação direta, só se for exatamente no género, como tivemos a falar. Porque não ir ao teatro, experimentar este teatro do absurdo? Contos de teatro pelo grupo Perdidos no Tempo, na Fundação Silvério Pires, bem no centro do Funchal.